E aí, Dev, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez vou apresentar para vocês um portfólio, mais ou menos dessa forma aqui, né? Portfólio onde vai ter a sua descrição, as suas hard skills, né? E também aqui os projetos que você está fazendo, tá? Esse daqui é um portfólio responsivo, então caso você coloque ele para um formato mobile, ele também vai estar funcionando para mobile, beleza? Tá aparecendo aqui. Conforme você vai expandindo, ele também vai mexendo aqui. E é isso aí, vai para estar se adequando à tela, beleza? Então, bora lá. Na verdade, eu vou explicar o código desse projeto para vocês, tá? Para vocês estarem olhando, e o projeto também vai estar no GitHub, para estar podendo fazer as alterações que vocês precisarem, beleza? Como vocês quiserem. Então, bora lá para a estrutura do projeto. Então, primeiramente aqui, eu criei um componente, né? Começar aqui então pelas informações pessoais. E o que é essas informações pessoais? As informações pessoais nada mais é essa parte aqui, né? Onde tem a sua foto, que o seu cargo, no caso, ou que você exerce. As redes aqui, GitHub, LinkedIn, YouTube. E as informações de cidade e e-mail, beleza? Então vamos lá. Abrir o código aqui. Então aqui, primeiramente, o que eu fiz? Eu estou utilizando aqui o React Icons, né? Para estar utilizando os ícones do LinkedIn de desenvolvimento, né? E aqui eu também estou utilizando o style de component, né? Que é tudo codificado com JavaScript, né? É um CSS, mas utilizando alguma parte do JavaScript. Por exemplo, eu crio um componente aqui, né? E faço a estilização desse componente. Então, vamos lá para a parte do código. Então aqui eu criei um container, né? Primeiramente, que é toda essa estrutura branca aqui por trás, né? Que eu armazeno as informações. Aqui, então, eu criei outra div, que é a div de informações, né? No caso, que é onde vai ter todos esses dados aqui, né? Que por dentro dessa div de container tem as divs de informações, que é onde vai conter. E aqui dentro da div de informações tem os dados do perfil, tá? Então, vamos lá aqui no CSS para a gente entender melhor. Então, aqui no container, eu coloquei a div da cor branca, né? O tamanho mínimo, né, que ela vai ter e a largura mínima, né, que ela tem. Então, o tamanho de 90 VH, né, que vai ocupar 90% da tela, por isso que tem esses espaçamentos aqui, tanto em cima quanto embaixo. E também que é de 20 VW aqui no tamanho da extensão, para ele ser um pouquinho menor, não ocupar toda a tela, certo? Então, aqui nas informações também, coloquei como um display flex direction column, né, para ficar tudo alinhado em coluna. O Align Item Center e Justify Content Center. Então, tudo vai ficar um embaixo do outro aqui. Show? Então, vamos lá. Então, aqui dentro dos dados do perfil, eu coloquei, então, uma imagem e o nome, né? No caso, onde você vai colocar o seu nome ali também. Certo? Então, a imagem que eu estou pegando do GitHub mesmo, se você colocar aqui o seu github.png, ele já vai trazer a foto que você tem lá no GitHub. E aqui eu coloquei o nome. Então, aqui em dados do perfil, vamos pegar aqui a div dados do perfil. Eu coloquei aqui como um display flex, também um flex direction column, né, para ficar tudo alinhado um embaixo do outro. Estou alinhando o content no centro e os itens também tudo no centro, tá? Então, vai ficar tudo centralizadinho aqui. Então, o H1 que eu utilizei ali para o nome, eu coloquei um font size de 1.5 rem, tá? Esse 1.5 rem aqui, na verdade, pode ser EM, tá? Só alterando aqui. Ele ficou um pouquinho menor, né? Por causa da divisão de tamanho. Então, podemos estar aumentando aqui 1.8, por exemplo, que ele fica no mesmo tamanho, tá? Como que eu sei esse 1.8, qual o tamanho que tá? Então, aqui nos styles globais, aqui, eu tenho as minhas fontes aqui, a fonte do input e do body aqui, eu defini como 14px, tá? Estou utilizando fonte Roboto, mas não exatamente tá para ser utilizado no projeto todo. Beleza? Então, 14px. Então, 1.8 equivale um pouco mais que 14px, tá? Equivale quase a 28 o tamanho dele, faltando pouca coisa para 28, certo? Então, aqui está com 1.8. Então, aqui embaixo, aqui onde eu coloquei função, então tem mais um componente que é mais uma div, eu coloquei o ícone de dev, que estou utilizando o style de component, e, no caso, a função exercida, certo? Então, aqui, se a gente pegar aqui, então, o componente funções aqui, a função que está aqui em cima, então, ele é uma div. Ele também está com display flex, né? Para poder alinhar. Justify content para alinhar também a div no centro. E os itens também ao centro, tá? Coloquei, então, para ficar tudo alinhadinho, né? Tanto o ícone quanto o cargo aqui ficam alinhados
um do ladinho do outro, né? Não coloquei como column, deixei como row para ficar um ao lado do outro, né? Se caso eu colocasse ali, por exemplo, o flex direction como column, ele iria ficar um embaixo do outro, tá? Então eu coloquei aqui um background aqui, tá? Também um background RGBA para ficar uma cor mais escura, as cores combinando com o fundo, né? No caso, coloquei um tamanho de 90% para ocupar 90% do espaço entre no caso o meu o container fora, que é esse container branco, então ele ocupa 90% dele, tá? Ele tem uma margem top de 4% para afastar um pouco do nome aqui em cima. Um padding de 10, que ele dá esse espaçamento interno, né? Bonitinho, que parece que tá tudo alinhadinho. E um border radius de 20 px, que fica arredondado dessa forma aqui, beleza? E aqui também o span, então no caso tá com font size de 1.1 EM, um caso equivalente um pouco mais que 14 pixels, pouca coisa de 14 pixels, e um font weight bold aqui que eu coloquei para ele ficar em negrito, tá? Então o SVG aqui também fazendo uma alteração, ele tem um margin right aqui para afastar um pouquinho aqui da escrita, né? De 2% e um color que tá como branco, tá? Esse color aqui também pode ser setado diretamente aqui no caso no nosso ícone, tá? Pode ser removido aqui tranquilamente. A parte aqui de dados, então, de redes sociais, tá? Eu coloquei uma div aqui dentro para ficar tudo alinhadinho, né? Porque essa div por fora ela ocupa 100%. E caso eu colocasse aqui um space between, por exemplo, para espaçar, ele ia ficar muito colado nas laterais. Ia ficar um aspecto estranho. Então, eu coloquei uma div por fora com um tamanho menor. E ela tem nossas âncoras aqui, né? Com os direcionais, tanto para o YouTube quanto para o LinkedIn e para o GitHub. Todas elas com a propriedade target blank, para estar abrindo numa nova aba, né? E aqui também com os ícones para fazer ali para ficar clicáveis, né? Então aqui, se você vir na parte das redes sociais, também é um display flex, né? Você pode ver. Tem um justify content space around, né? Um align height center para deixar tudo centralizado. Então, como eu disse, o tamanho de 100%. Tem uma margem top também para deixar um pouco espaçado aqui da parte do Web Developer aqui em cima. Um padding de 5px também, um background da mesma cor anterior, tá? Então, aqui na div de baixo, eu coloquei ela também, então, com display flex, um align item center, né? Para deixar tudo centralizado. E um justify content space between. Que daí sim eu deixo tudo eles espaçados da forma correta e o tamanho de 50%. Então, ele ocupa 50% dessa div aqui de 100%, por isso fica esse espacinho bonitinho aqui. Tá? E o SVG também eu coloquei ele como o color branco também para deixar tudo padrãozinho. Então aqui na parte de dados do endereço, então, eu tenho um container, no caso, esse dados do endereço é a nossa div py, né? Que armazena os dados aqui, onde você pode ver que está o ícone, as informações de cidade, e aqui também o e-mail, né, no caso. Então, aqui em detalhes, para poder alinhar tudo corretamente, eu criei mais uma div de detalhes, né? Então, eu coloquei aqui, tem um ícone e tem um span, e seguindo o mesmo padrão embaixo, um ícone e um span. Cada um fica alinhado da forma correta, né? Dados do endereço, então eu coloquei aqui um display flex, um flex direction column também, para ficar um embaixo do outro, né, no caso. Um align item center, justify content center também, para deixar tudo centralizadinho. Margem top de 7% para dar aquele espaçamento. Um padding interno de 10px. Width de 100% para ocupar 100% do nosso container. E um background aqui também na cor azul, tá? Então a nossa div de detalhes aqui que eu criei é simplesmente o código dela. É um display flex, um align item center. Tamanho de 90% para ficar com esses espaços laterais. E o SVG também, a margem de dar um espaço da escrita aqui. E o color de um color branco, beleza? Nada diferente. E aí também, então, partindo dessa parte aqui, tem os dados do projeto, que ele já é um pouquinho, o código é um pouquinho maior, tá? Então, dados do projeto seria essa tela, esse container aqui à direita branco, onde tem o sobre, né? Os hard skills aqui, sobre as informações sobre você, e os projetos aqui também, tá? Então vamos lá. Partindo das importações aqui, né, onde eu expliquei que estou utilizando React Icons, tá? E aqui eu criei nada mais aqui para carregar como se fosse algo simulando um banco de dados. Esses aqui são importações, já vou mostrar para vocês onde que fica. Beleza? Então aqui eu criei então o nosso container por fora, mesma questão do outro, tá? Aqui eu criei uma nave, que seria essa parte da navegação aqui, onde está escrito no menu e projetos e sobre.
tá? E dentro da nave eu criei o menu e o cabeçalho. Então aqui o menu, nessa parte do menu é o que engloba toda essa estrutura aqui, né? Por que que tem esse menu? Então a nave ela ocupa 100% do nosso container, ela vem até aqui, certo? E o menu ele ocupa um pouco menos, que daí ele fica aqui, que ele fica menorzinho, né? Então ele vem até aqui, por exemplo, onde eu não excedo, no caso, o espaço total, porque ficaria algo meio estranho muito lá no canto, tá? Então esse menu aqui é a div por fora, onde regula o tamanho. Já vamos passar lá para o CSS, está explicando. Então aqui no cabeçalho eu criei a parte do menu e essa div em branco. O que é essa div em branco? Essa div em branco que é esse tracinho aqui embaixo, tá? É algo só um enfeite mesmo assim. E aqui também temos as opções de menu, então que aí sim são os projetos e o sobre, tá? Então aqui no span eu criei uma função aqui onClick, né? E essa função está passando os 7 dados aqui como false ou como true. Como o projeto é pequeno, não havia necessidade de criar algumas rotas, né, para estar chamando. Então nada mais aqui, quando tiver os 7 dados aqui, que ele é nada mais que um use state, tá? Uma constante aqui, um controle de estado, que iniciando como true. Quando ele for true, ele exibe a página sobre, e quando ele for false, ele exibe a página aqui de projetos, tá? E como que eu fiz esse tratamento? Então aqui eu fiz o nosso, na aba de dados aqui, que é o nosso container onde armazena todas as informações entre os projetos e o sobre ali. Coloquei aqui a variável show dados, então quando ela for true, ela vai exibir esse primeiro bloco de código aqui, onde está o fragment, vai exibir esse primeiro bloco. Caso ela for false, então ela exibe o projeto aqui, tá? Então vamos partir agora para nossa parte aqui do CSS, tá? Então, vamos voltar aqui em cima. Container, então, segue no mesmo padrão da outra tela, a única diferença que ele tem, ele vai ocupar inteiro, então no caso agora o restante da tela, né? Vai ocupar 100% VW ali, e o min weight também aqui com 90 VH, que é a mesma altura aqui, tá? Os dois. Border radius de 15 px também, para fazer aquela redondadinha nas pontas, igual na parte ali que a gente estava vendo das informações pessoais. E a estilização da nave, então display flex, align item center, né, para deixar tudo centralizadinho. Aqui na parte do menu, então, eu joguei um display flex também, um space between, que eu quero que a parte do menu fique mais aqui no canto esquerdo e a parte de projetos e as opções fiquem mais aqui no canto direito, né. Coloquei aqui também, então, um min width de 60 VW, como eu disse, ele é menor, né, que o container pai dele ali. E os margens também de 2% e de 3% nas pontas, tá? Aqui, então, nosso span aqui, eu coloquei ele com uma cor preta, né? Daí, eu coloquei ele aqui numa cor preta, para não escurecida. Aqui no font wave também deixei ele como bold, para ficar um pouquinho maior. Font size aqui 1.2 rem. Mudando aqui, se a gente colocar para EM, pode ver que ele diminui um pouquinho, né? Então, a gente pode aumentar aqui para 1.5. Ou 1.6, 1.6, né? Deixando ele um pouquinho maior aqui. 1.5 acho que é melhor. Aí, 1.5. O nosso color, a color dele aqui em cima, no caso, eu posso estar removendo, como ficou duas colors ali, né? Então, a color dele aqui fica a cinza predominante, né? Coloquei um transition também por causa do nosso hover aqui. Transition no filtro de 0.5S. Então, quando eu passar o mouse em cima, ele escurece um pouquinho, né? E aqui na parte, então, do cabeçalho, coloquei também, então, um display flex aqui, no caso, e um flex direction column, tá? Aqui na div, então, coloquei um display flex, no caso, esse cabeçalho aqui é essa parte aqui, tá? Do menu. Então, o display flex aqui, o align item center para deixar centralizadinho, justify content center também, tá? E aqui coloquei o background linear gradient, aqui coloquei um gradiente igual ao do fundo, né? Fica esse detalhe aqui. O nosso padding top de 8% para dar um espaçamento no menu. O width aqui de 100% também, que daí ele ocupa totalmente o espaço aqui do menu, né? Mais uma margem top aqui de 3%, que daí sim é o espaçamento da escrita. O padding aqui eu tinha acabado de falando errado. O padding é o espaçamento interno aqui, que para dar esse espacinho aqui que ele tem. E um border radius de 8%, tá? Ele é meio arredondadinho aqui, não dá para perceber direito. Show? Então aqui nas opções do menu, coloquei o Justify Content Space Between, aquele espaço entre eles, né?
sem precisar usar margem, nada. Aqui no span, então, herdando aqui do nossa div, o nosso span aqui ele tem um cursor como pointer e um margin right aqui de 12px, tá? Então, ele cursor pointer para poder aparecer que é clicável, certo? Então, vamos aqui para a parte dos nossos dados. Então, o que é o dados? Nada mais que é o container py ali que eu tinha explicado, que armazena toda essa informação, tanto do sobre quanto do projeto aqui, tá? Então, nossa informação de dados, ele tem width 95%. Não ocupa inteiro, no caso, a parte toda aqui. Um max width, um max weight de 45 VH, certo? E um overflow Y, né? Em caso story, então ele gera ele gera um scroll, beleza? O span aqui eu defini uma outra fonte, como estava falando lá, não obriguei a usar, né? No caso a Roboto, naquela parte, nessa parte em específico aqui que eu estou trocando a fonte, tá? Então aqui ela vai usar uma dessas fontes aqui. Caso não encontre nenhuma, eu uso uma sem serifa, tá? Cor, coloquei preta também. Então aqui tem uma corzinha preta para dar um destaque a mais, para não ficar parecido com as cores dos menus, tá? E agora então, vamos voltar aqui para a parte do nosso HTML. Então aqui, infodados aqui, eu só armazeno nada mais que o nosso span, né, aqui dentro. E aqui ela tem umas propriedades diferentes, que eu estou usando uma biblioteca onde ela faz essas animações que vocês viram. Toda vez que eu venho, por exemplo, aqui em projetos, dá um fade para carregar, ou aqui que ele move para lá e para cá, tá? Então aqui no caso do infodados, ele é um fade, tá? Um animate que eu coloquei visible e as variantes que estão aqui em cima, que elas são nada mais que uma constante, né? Que é essa da constante visible, com opacidade de 1%, então quando for escondida ela tem opacidade de 0%. Então ela dá o efeito que dá aqui no projetos, né, que ele vai carregando aos pouquinhos. E aqui só que é um pouco mais rápido, tá? Aqui então tem as hard skills, que é o título aqui. Coloquei o título fora para poder ficar fixo ali em cima. E que dentro das skills aqui, então eu criei um map, né, dos arrays que eu tinha comentado ali para vocês, com objeto, né, para poder carregar essas informações e não ficar um código tão extenso aqui dentro, tá? Então aqui tem o nosso array, que é uma constante também, que recebe os skills itens aqui. O skill item, então, ela vem dentro da pasta service aqui, data e skill. Então aqui dentro do skill, eu estou usando também o React Icons para poder renderizar lá na tela os ícones que eu estou passando aqui. Então, nada mais é que título, percentual que eu vou querer para estar carregando a proxy bar e o ícone aqui também. E a color, como eu havia explicado, pode passar diretamente no ícone aqui. O ícone, então, tem mais de 35 pixels, né? E a cor branca. Então, eu fiz um map ali e ele vai carregar essas informações para mim de acordo. Por exemplo, se eu mudar aqui no HTML de 55% e colocar aqui 80%, ele vai carregar aqui 80%. Show? Eu tô aqui para 55. Então, prosseguindo aqui, dentro do nosso index aqui, eu fiz o map, então, e esse map aqui, ele carrega o item skill. Então, o item skill são cada cardzinhos pequenininhos aqui onde que tá as informações, tá? Então, aqui também tem aquele efeito que vocês viram, que ele vai para frente e volta, o animate aqui, que eu começo ele com menos 100 pixels, então ele começa lá no esquerdo, vai para 100 pixels, vai para a direita e volta para zero. Então, como se fosse um efeito de bater e voltar para a posição que ele está. Aqui, passando a transição, easy out, então, e a duração de 1 segundo, tá? Então, como eu disse aqui, eu passo o ícone dele, que eu coloquei lá no nosso array. E aqui eu tenho uma div também, onde armazeno o título e a nossa proxy bar, que é criada manualmente também, tá? Então, agora bora ali para a parte do CSS dos dados do projeto, tá? Então, a skill aqui, eu tenho um display flex, coloquei aqui um flex wrap, então, para quando exceder o tamanho ela quebrar. Um flex grow de 1. O que é esse flex grow? É para ocupar essa parte azul, o fundo azul aqui, o restante da nossa div, né? Do nosso container. Um background com a cor escura azul. Um padding de 10%, 10px, né? Para ficar um espaçamentinho interno ali bacana. Um border radius, então eu estou aplicando somente o border radius na parte de baixo, aqui, né? Que era para ser 15px. Então ele faz os border radius só na parte de baixo, na parte de cima ele deixa quadrado mesmo. Um max height aqui de 48.5 VH
para dar um tamanho máximo aqui. Então, excedeu esse tamanho, ele gera o scroll aqui, como gerou no lado, senão ele ia estourar a div. Um overflow Y aqui eu deixei alto. Então, quando não tiver para gerar scroll, ele vai sumir essa barrinha da scroll aqui do lado. E o overflow X aqui, no caso, a parte embaixo eu desativei, que não tem necessidade de aparecer. E deixei, então, um tamanho aqui, no caso, de 100%. Então, ele ocupa 100% do nosso container, tá? E a altura aqui é de 48.5 VH, certo? E então, na parte do item skill, é onde cada cardzinho foi criado, né? Cada card aqui tem sua posição. Então, tem um display flex aqui, um align item center também, para deixar tudo centralizado. O flex 1, shrink 1 e 40%. Então, aqui é onde ocorre, no caso, a nossa responsabilidade aqui do flex wrap, tá? Então, o flex 1 para ocupar toda a posição que ele, do container aqui pré-determinado para ele. O shrink também aqui, que é esse outro 1 aqui. Então, quando estourar, ele vai poder quebrar, que é esse cara que faz a diferença, e passando no tamanho de 40%. Então, caso eu aumente aqui, ele aumenta o tamanho dos cards e cabe mais um card na linha. 40% foi o tamanho definido aqui para caber 2 por linha, tá? Colocado um board radius aqui, então, de 5px, que é os arredondamentos do card. Um background aqui, um pouquinho mais claro que o nosso fundo, também seguindo as cores padrões do projeto. Um margem aqui, então, de 0, 2% e 2% e 0, tá? Para dar uma margem corretamente ali. Então, temos margem só na parte do lado direito e da parte de baixo, certo? E um height aqui de 15 VH, que é o tamanho do nosso cardzinho. Uma div aqui também, então, foi no caso a nossa div interna aqui, que é aquela que eu mostrei para vocês aqui no nosso projeto, que é essa div aqui, onde armazena o título e a proxy bar. Então, colocado no tamanho ela de 100% para ocupar todo o card. O nosso H3 aqui, que é o título, colocado margin bottom de 2% e a cor branca e o font size de 1 EM, que é 14 pixels. O EM, então, no caso, é só uma medida mais responsiva, né, para poder ficar melhor na hora de você abrir em mobile ou em uma tela menor. O span aqui, na verdade, ele é uma descrição que eu deixei preparado aqui, caso queira deixar uma descrição por aqui embaixo do HTML, ou você mudar essas hard skills para alguma outra coisa, tá? O SVG, então, eu já tinha deixado cor branca, tem só uma margem de 5%, né? Entre todo ele aqui, para dar o espaçamento bacana aqui em volta dele. E aqui também tem o nosso Media Query, né? Que é para quando atingir o tamanho máximo aqui da tela de 714px, ele vai modificar aqui, vai deixar em 50%, que no caso ele vai deixar para ocupar uma linha só, cada card, beleza? Os nossos itens aqui, então, partindo já para a segunda parte aqui da nossa tela. Então, aqui os nossos itens aqui, o que é os nossos itens? São os projetos aqui que a gente tem aqui, tá? Projetos, a mesma coisa, foi criado aqui dentro do data aqui, projetos, onde foi criado também o array com objetos aqui, o array com os projetos, desculpa. Foi criado um array, aqui dentro do data também foi criado um array com projetos, né? E aqui dentro faço a mesma coisa que eu fiz pros skills, tô fazendo também pros projetos, tá? Então aqui foi feito um map, né? E aqui passado o nosso card, beleza? O React aqui nesse caso ele exige uma key, tá? E aqui essa aqui eu posso estar passando ela mesmo como o index do nosso projeto, né? Se eu vim aqui e colocar aqui como index, né? No caso, recebimento do index, posso estar colocando ela como aqui mesmo o nosso index, certo? Então aqui foi criado o card, que é cada cardzinho aqui onde está a imagem e o código do GitHub aqui para você estar acessando. Foi criado aqui um H3, que é o título aqui. E a imagem, no caso, que é a imagem que aparece no card, ela também é responsiva, por isso que ela fica com um tamanho maior, né? Se enquadrando na imagem, você pode estar colocando as imagens do mesmo tamanho. O nosso aqui, o href aqui, onde está fazendo acesso do GitHub, para você clicar aqui já puxa direto. E aqui o ícone, beleza? E então aqui dentro do nosso CSS, os itens aqui, então tem o display flex, colocando novamente a propriedade flex wrap, flex grow para ocupar toda a nossa div aqui no caso. Colocado aqui um background color nela também de um background color branco,
tá? Senão ia ficar com outro, podia colocar um outro background. O nosso max height aqui de 80 VH, tá? Então ele vai ocupar a nossa altura de 80 VH aqui. Overflow Y alto, então caso história aqui também vai gerar um scroll aqui no lateral. E o border radius de 15 px, que é cada tamanho, cada cardzinho que tem o border radius aqui de 15 px, que é para poder arredondar os cantos aqui embaixo, como é uma div por fora do nosso container, né? Ele ia ficar quadrado, então só arredondando aqui também. Então aqui nosso card aqui, então eu utilizo o motion div, né? No caso, como é um componente diferente para fazer as animações ali, né? Então estou utilizando a div daquele componente, também com display flex 1, 1 e 20. Então no caso 20% para caber 3 cards aqui. Flex direction column também, para colocar uma lista embaixo da outra. Align item centered, sempre tudo centralizadinho também, a nossa div também centralizada. Background de cada cardzinho é branco, tá? Então aqui também foi arredondado, 15px, 15px, 15px e 15px e 0, tá? Quase todos os cantos arredondados, tá? A margem aqui também de 15px e 32px. Border radius de 15px, tá? Margem aqui de 15px e 32px nas laterais e 15px na parte de cima e embaixo. Width aqui de 25%, a largura então de 25% e a altura de 15%. Um box shadow aqui para fazer a sombrinha no fundo. E o transition all aqui, que eu coloquei 0.5 segundos aqui, que é quando você passa o mouse em cima, ele dá esse zoom. Então no hover aqui foi feito um transform, alterando a escala dele de 1.1, tá? Então a imagem também, então, foi definida a imagem em 100% e a altura dela em 100%, então ela sempre fica enquadradinha aqui dentro. Nossa âncora aqui, nosso link aqui, então, display flex também, que é essa parte de baixo, onde vai ter armazenado o logo aqui e a escrita, por isso no display flex. Align Height Center, Justify Content Center, o tamanho aqui de 100%, para ocupar 100% do nosso card. A altura aqui também de 30%, que é um botãozinho pequenininho. Background color aqui também com as cores azuis, mesma cor da parte de cima do título. Font size de 1.4 em. Cor branca, a escrita. Border radius aqui de 15px para arredondar somente na parte de baixo, na parte de cima permanecer quadrado. E o nosso SVG aqui também uma margem de 5% para dar espaçamento da escrita, tá? O H3 aqui, que é a parte de cima, então tem um border radius de 15px, que é a parte aqui. Como é só um H3, preferi utilizar só o background da parte dele mesmo, tá? Por isso o arredondamento de 15px na parte de cima e a parte de baixo continua quadrada. Um width aqui de 100% para ocupar 100% do card. Text Align Center para deixar centralizado aqui. Background Color, que é o azul, e a cor dele branca, tá? Parte da nossa Progress Bar aqui, então. Foi criada a Progress Bar manualmente, então, com o width dela 90%. Que vai estar ocupando aqui na parte do sobre 90% aqui, que tem esse tamanho. Tá? O background aqui da parte de baixo dela aqui é um cinzinho mais escuro. Border radius de 15px para ficar mais arredondado e a margem também de 15px, tá? E a parte da Progress, que é a parte azul aqui, criado um rate 100% para ocupar toda a parte de dentro do container. Esse width aqui então é passado via propriedade. Então eu pego a propriedade percentual do componente e verifico aqui se ela existe e passo ela como propriedade. Background color blue. Border radius de 15px também, para ficar dentro do padrão. Text Align Right, que sempre quando for indo, o componente texto vai sempre alinhar ao final da div. E o nosso span aqui também, que tem um padding de 5%, tá? Um color white e um font weight bold, então, que fica um pouquinho mais chamativo, tá? Basicamente é isso o nosso projeto. Vai ficar aí o link dele na descrição do vídeo, você vai estar podendo baixar ele, modificar conforme você desejar. E tá postando aí para você utilizar, beleza? Então é isso aí, galera. Dá aquele likezinho aí e se inscreve no canal para tá dando uma ajuda pra gente, beleza? Valeu, falou, fui!